Olá! Se é a sua primeira vez aqui no canal, eu sou Miriam Bevilacqua. O Biblion é um canal dedicado à literatura, né? Eu sou jornalista, professora, escritora e pesquisadora. E não há nada que eu goste mais do que um bom livro, uma boa leitura. Então, a ideia do canal é esse, o objetivo é esse, é divulgar literatura. Se você puder se inscrever, é muito bacana, porque fortalece o canal, dá o like e tal. Aquilo que todo youtuber pede, tá bom? Muita gente me escreve pedindo para que eu faça uma lista dos 10 ou dos 50 melhores livros, aqueles que ninguém pode deixar de ler, né, ao longo da vida. Eu sempre tenho um pouco de receio dessas listas, um pouco de medo, né? Por quê? Porque eu posso esquecer ou mesmo ser injusta com algum livro que eu tenha lido numa determinada época de forma mais ligeira, não tenha voltado a ele, ou até mesmo que eu não tenha lido. Mas uma coisa eu tenho certeza: Dom Casmurro, de Machado de Assis, estaria em qualquer lista que eu fizesse dos melhores livros. Esse era um livro que não dava para esquecer de jeito nenhum, né? Então, é Dom Casmurro, o livro de hoje, sobre o qual nós vamos falar, né? Eu tenho nas obras completas de Machado e tenho também nesse pequeno volume aqui. Eu sempre, como professora, eu fico muito triste quando eu vejo os alunos dizerem que não gostam de Machado. E eu quero dizer para você que mesmo que você não tenha gostado de Machado na época de escola, a culpa não foi sua, né? Por quê? Porque para entender Machado, você precisa ter uma maturidade e você precisa ter um repertório, né? Então, os professores de literatura, aqueles que estão me ouvindo, que são professores como eu, têm que ter essa preocupação de construir um repertório, né? Principalmente começando com as obras de Machado mais curtas, como as crônicas, os contos, aí passar para os romances, né? Para os romances da primeira fase, que são aqueles do romantismo, e os romances da segunda fase, que são os melhores, que são os romances realistas. Bom, como a gente tem vários vídeos aqui no canal, eu já fiz livro de crônica, eu já fiz conto, eu já fiz outros romances, eu hoje vou falar de Dom Casmurro. E aí você pode me perguntar, mas por que só hoje? Porque na minha opinião, né, eu estudei Machado no mestrado como pesquisadora, né? Dom Casmurro é o seu romance mais complexo, apesar de ser um volume curto, não é um volume muito grande, ele tem acho que 170 páginas, se não me engano, o que não quer dizer nada, né, gente? Lembrem-se sempre de Hora da Estrela, que também é bem pequenininho, e é muito surpreendente, né, como Machado de Assis ou Clarice conseguem escrever obras-primas em tão poucas páginas. Bem, isso é um talento, né? É um talento de você não florear muito, né? Você ser um pouco mais conciso e conseguir esse resultado maravilhoso. Bom, então fica comigo até o final do vídeo para que você possa entender toda a beleza e a complexidade de Dom Casmurro, escrito e publicado lá na viradinha do século XIX para o século XX, né? Sente-se numa cadeira confortável, assim como eu, vai ser um vídeo longo, pegue um chá ou outra bebida, qualquer que você goste, porque como Dom Casmurro é um livro que cai em inúmeras provas, vestibulares, eu vou resumir a história, contextualizar, mostrar algumas passagens em que a intenção de Machado, né, pode não ter ficado assim tão clara a uma primeira vista, e no fim concluir junto com você. É uma maneira de eu lhe ajudar
a ir bem numa prova. Se você não quer saber a história, porque ainda não leu, para o vídeo aqui, vai ler e depois você volta para ver se você não deixou passar nada, né? Se nós conseguimos observar as mesmíssimas coisas. Primeiro você tem que saber que Dom Casmurro foi escrito em capítulos curtos, né? São muitos capítulos, mas são capítulos bem curtinhos. Por quê? Porque a maioria dos romances daquela época eram publicados primeiro em jornal. Então, até por um motivo do espaço, né, da folha do jornal, os capítulos eram curtos. Não foi o caso do Dom Casmurro. Dom Casmurro não saiu primeiro em jornal, né? Primeiro em volume. Mas mesmo assim, Machado, que estava acostumado, manteve o costume dos capítulos curtos. Uma opinião minha, pessoal, eu gosto bastante de capítulos mais curtos. Talvez não tão curtos, né? Uma página e meia, mas capítulos mais curtos. Por quê? Porque eu acho que isso dá um dinamismo à história, além do que eu acho que fica mais fácil, dificilmente alguém lê um livro numa virada só, né? Então eu acho mais fácil você interromper a leitura quando os capítulos são curtos, né? Às vezes você precisa interromper de repente, você lê ali mais um pouquinho e aí você termina o capítulo. Então é uma quebra interessante. Outra coisa que você precisa saber, eu já falei que Machado tem uma primeira fase romântica e uma segunda fase que é realista. Dom Casmurro é um romance da fase realista, né? Então, o romance realista é aquele que não se passa um verniz, não é todo mundo lindo, maravilhoso, né? A ideia é retratar da forma mais realisticamente possível como são os personagens, porque são cópias, né, da vida real. Antes da gente ir para a história, é preciso que você entenda esse título, Dom Casmurro. Casmurro não é um nome, né, como pode parecer à primeira vista, mas Casmurro é um adjetivo que quer dizer emburrado, fechado em si próprio, ensimesmado e até em alguns casos pode ser até significar uma pessoa teimosa. É o próprio Bento, né, o nosso personagem principal, o personagem narrador, né, que vai e que tem, né, o apelido de Dom Casmurro, que vai nos contar logo no início como ele ganhou esse apelido. O Bento, né, que depois vai ser mais conhecido como Bentinho, né, mas Bento, ele estava já velho, ele estava no trem e ele estava voltando para casa e tinha lá um vizinho que era um moço. E o moço resolveu ler alguns versos, né, pro Bento, né? E o Bento estava cansado, né? Não estava prestando muita atenção nos versos do moço e acabou cochilando. E o moço, obviamente, percebeu e ficou muito bravo. No dia seguinte, o moço apelidou o Bento de Dom Casmurro para outras pessoas, né? E por que Dom? Dom era por achar que Bento era um ser um pouco pretensioso, tinha ares de fidalgo, né? Como os dons que existiam na Espanha, né? O apelido poderia nunca pegar, mas como os amigos do Bento ficaram sabendo, acharam que o apelido era muito bom, né? E aí a brincadeira pegou e alguns amigos então passaram a chamá-lo de Dom Casmurro e o Bento, claro, não se importou, era apenas uma brincadeira. Então, o personagem faz essa explicação e aí ele começa a narrar a sua história. Ele está no presente, né? Ele ganha o apelido no presente, ele é um velho no presente, alguma coisa ali por volta dos 60 anos, e ele conta que a sua casa nova no bairro do Engenho era uma reprodução da sua casa de infância, da sua antiga casa na rua Mata Cavalos, e que até as pinturas que tinham no teto, que tinham nas paredes, elas foram
reproduzidas. E por quê, né? Por que ele fez isso? Era uma tentativa de unir as duas pontas da vida, a infância e a velhice. E o Bentinho, ele também nos conta que ele levava uma vida tão tranquila e que as suas únicas ocupações ali na velhice era comer bem, claro, mas era ler, jardinar e cuidar da horta. E que essa monotonia toda levou até a ideia de escrever a sua história, começando em 1857, ou seja, lá no seu passado, quando ele, Bentinho, tinha apenas 15 anos, né? E aí, como que ele vai começar a história? Então, ele é o Bentinho, ele tem 15 anos, ele vai entrar na sala, lá na rua Monte Cavalos, na casa antiga, quando ele escuta a sua mãe, a dona Glória, conversando com José Dias, um agregado da casa. Eu já expliquei aqui várias vezes, né, que isso aparece muito nos romances daquela época, já expliquei aqui no canal, que agregado era muito comum nas famílias. As famílias, elas tinham um agregado que podia ser, morando ali, né, junto, podia ser um parente próximo ou distante, podia ser um antigo amigo ou até mesmo um funcionário de muito tempo, que era o caso do José Dias, né? O José Dias, ele tinha se passado por médico, ele não era médico, mas ele tinha se passado por médico quando a família do Bentinho ainda morava na fazenda. Como ele havia lido ali um pouco sobre medicina, tá, ele acabou conseguindo curar algumas pessoas, né, que tinham algumas coisas muito leves, nada muito grave. E o pai do Bentinho, acreditando que ele era médico, o convidou para ficar ali, né, para morar ali com a família. E quando depois veio para o Rio de Janeiro a família toda, o agregado veio junto. No fim, né, ele acabou contando para o pai do Bentinho, para a família toda, que ele não era médico, mas apenas um estudioso no assunto. Isso, o pai do Bentinho poderia ter ficado bravo, mas não ficou, nada mudou. O pai do Bentinho gostava dele, então tudo continuou como estava. E o José Dias, ele era muito esperto, né? Ele sabia como agradar aquela família que o tinha acolhido tão bem, né? Ele não poupava elogios para nenhum membro da família. Então, naquele dia, o José Dias estava ali na sala, o José Dias, a dona Glória, o irmão da dona Glória e uma prima, eram os 3 viúvos que moravam juntos, mais o José Dias. Ele estava dizendo que o pai do Bentinho já tinha morrido e que era preciso, se a dona Glória quisesse, mandar o Bentinho logo para o seminário. E por que a dona Glória queria mandar o Bentinho para o seminário? Porque quando o Bentinho nasceu, ele nasceu quase morto, né? Muito doente ali. E ela fez uma promessa que se ele se curasse, ele se tornaria padre. E qual é a preocupação do José Dias? Ele estava lembrando ali para as pessoas que o Bentinho e a vizinha, a Capitu, estavam sempre muito juntos e que se começassem a namorar, aí iria ficar muito mais difícil separá-los. A dona Glória falou, não, eles são só crianças, tal. Perguntou para o irmão, para o tio Cosme estava nem aí, também achava que era difícil os dois namorarem. E a viúva, a outra viúva, a prima Justina, não deu sequer opinião. Ela também morava junto e não era assim uma pessoa muito bem humorada, a prima Justina. O fato é que nem a dona Glória queria enviar o seu filho único e se pôs a chorar, né? Por quê? Porque ela sabia que ela ia sentir saudade, porque era seu filho único, ela nunca tinha se separado dele. E se tivesse alguma chance, se ela não fosse tão religiosa, com certeza ela teria não cumprido a promessa que ela havia feito há tanto tempo. O fato é que o Bentinho, que estava escutando atrás da porta,
essa revelação foi mais importante para o Bentinho do que para o resto da família. Até então, a relação dele com a vizinha, né, com a Capitu é o apelido de Capitolina, que era só um ano mais nova que ele, ela tinha 14 anos, era uma relação de amigos de infância, né? Ela era sua melhor companheira nas brincadeiras, sua melhor amiga. Mas depois que ele escuta o José Dias dizendo que eles podiam namorar, ele chega finalmente à constatação de que ele gostava mesmo da Capitu, provavelmente ele a amava. Imediatamente, frente àquela revelação, o que ele faz? Ele vai para o quintal conversar com a Capitu. No quintal tinha uma porta no muro que era para as crianças poderem passar de lá para cá sem ter que ir para a rua, né? E aí ele entra na casa da Capitu para falar com ela, mas para sua surpresa, ela tá ali no quintal também e ela via escrito no muro os nomes de ambos, né? Ela tinha escrito ali Bento e Capitolina, né? E aí, gente, nenhuma palavra precisou ser dita. Tava muito claro que a Capitu também pensava no Bentinho como um possível namorado. O mais interessante, e não pode passar despercebido a nós leitores, é que desde esse momento, né, todas as vezes que os dois adolescentes eram surpreendidos por algum familiar, por algum adulto, em uma situação mais íntima, como por exemplo de mãos dadas, né? Era a Capitu que arrumava a situação. O Bentinho, ele se atrapalhava todo, né? A Capitu era completamente diferente. Ela era dona de si. Então, ela percebeu primeiro que eles podiam namorar, porque ela tinha escrito no muro. Ela disfarçava para os adultos e também mentia muito bem. Então, Bentinho chega a dizer nesse momento que a Capitu, aos 14 anos, já tinha ideias atrevidas. A Capitu, o perfil dela, né? Ela era muito inteligente, muito curiosa, tudo ela queria aprender. Então, Machado vai construindo essa personalidade de Capitu para o leitor. Uma coisa que vai ficar muito marcada é quando o José Dias, o Bentinho escuta, ele fala que a Capitu tinha olhos de cigana, né, oblíqua e dissimulada. A gente não sabe se é verdade ou não, porque a Capitu era filha do Pádua, que era um desafeto do José Dias. Então podia ser apenas que ele tivesse estendendo o desafeto também para a Capitu. Tem uma coisa que eu gosto muito na escrita do Machado, que é quando ele insere ali um pensamento, uma ideia dele, que parece que não tem nada a ver com a história. É o que acontece no capítulo chamado Os Vermes, em que o Bentinho conversa com um verme grande, gordo, sobre a fatalidade da vida, né? E aí tem coisas que acontecem, isso, conversando lá com o verme, que não são boas ou não são ruins, né? Ou são boas ou são ruins, mas acontecem porque tem que acontecer, não tem um porquê. Então eu gosto bastante desses pensamentos assim no meio da história, porque nos faz refletir sobre a história, né? Então ele já está nos avisando que vai acontecer alguma coisa. Bom, em um primeiro momento, quando o Bentinho conta a história do seminário para a Capitu fica muito brava, ela não quer que o Bentinho vá para o seminário, mas como ela é muito inteligente, rapidamente ela se recupera e começa a elaborar um plano para que ele não tenha de se tornar padre, né? Ela não quer, ela gosta dele, quer namorar com ele, ela não quer que ele se torne padre. Lá, rápido, a menina percebeu que ela, para convencer a Dona Glória, eles teriam primeiro que convencer o agregado José Dias. Por quê? Porque ele tinha a força suficiente para convencer a mãe do Bentinho a desistir da promessa.
Então ela falou com o Bentinho que o Bentinho tinha que ir lá conversar com José Dias, né? Que ele não queria ir para um seminário e achar lá um jeito do José Dias ajudá-lo. Quando ele vai conversar, ele vem a ideia do Bentinho estudar direito, né? E os olhos do José Dias brilham, porque o Bentinho pode estudar direito em São Paulo, mas pode também estudar na Europa, e ele queria muito fazer uma viagem para a Europa. Então José Dias promete que vai falar com a Dona Glória, com a mãe do Bentinho, para tentar mudar ali a promessa dela. Outro recurso narrativo que é muito comum na obra de Machado e que vem lá das crônicas, né? Quando ele começa a escrever crônica, é o hábito do personagem narrador, né, conversar com o leitor. Então, o tempo todo em Dom Casmurro e em outros romances, ele para um pouco, conversa com o leitor, pergunta se o leitor já está cansado. Isso é um excelente recurso porque nos aproxima ainda mais. A gente é como se nós também estivéssemos fazendo parte da história. Bem, o namoro entre os dois adolescentes vai tomando forma e uma das cenas que eu acho mais bonita é a cena do primeiro beijo, né? Lembra, né, como é importante o primeiro beijo. Por outro lado, com a ajuda do padre Cabral, que é ali um amigo da família, a Dona Glória envia o Bentinho para o seminário. Mas o José Dias promete que vai ser por pouco tempo, que ele está dando um jeito e que o Bentinho não vai ser padre. Nesse meio tempo, Capitu, que é muito esperta, com a ausência do Bentinho ali da casa, ele só vinha de final de semana do seminário, a Capitu se torna muito próxima de Dona Glória, como se ela fosse uma filha. Claro que a Capitu deveria gostar de Dona Glória, mas ela também está plantando, né, para quando algum dia eles namorarem ou casarem. E Bentinho era ciumento, e muito ciumento, o ciúme vai tomando uma proporção fora ali do limite, né? E uma vez ele faz uma cena porque a Capitu está na janela e passa um cavaleiro muito bonito que olha para a Capitu e a Capitu olha para ele, tá na janela. Aí ele percebe, esse cavaleiro ia se casar, então ele percebe que ele tinha se enganado e ele se retrata. Mas a Capitu fica muito brava e ela o ameaça, não é nenhuma promessa, é uma ameaça, que se ele desconfiasse dela novamente, tudo entre eles estaria terminado. Então guarde isso, que é o Machado nos preparando. Bem, a adolescente Capitu tinha uma amiga chamada Sancha e certa vez a amiga estava doente, a Capitu vai lá ficar com ela, tomar conta dela, porque ela não tinha mãe, a Sancha, né? E o Bentinho vai lá visitar as duas. Nesse dia, o pai da Sancha, ao receber a visita do Bentinho, mostra para ele um retrato da sua falecida esposa e comenta como ela, sem ter qualquer parentesco, era tão parecida com a Capitu. Olha, de novo Machado aí nos preparando, né, que essas coincidências existem. Bem, Bentinho ali no seminário, naquela vida, né, ele conhece e se torna amigo de um outro rapaz, de um outro seminarista chamado Escobar. E o Escobar passa a frequentar a casa de Bentinho e fica, à medida que vão ficando mais íntimos, ele fica sabendo dos seus segredos com a Capitu e também que Bentinho quer sair do seminário. E aí é o Escobar que tem a ideia de substituir Bentinho na promessa da sua mãe por outro rapaz. Achar ali um moço órfão que não se importe de ir para o seminário, né? E ele vai e dá certo ali a troca. E isso acaba acontecendo. A Dona Glória hesita um pouco, mas como o padre Cabral disse-lhe que não haveria problema, que a promessa de uma maneira ou de outra estava sendo cumprida, porque ela tinha prometido um sacerdote e o moço órfão seria um sacerdote, e estava então tudo certo. Bom, o Escobar
Então sai do seminário junto com o Bentinho, porque ele fala que ele também não tem jeito para padre. E aí, fora do seminário, os dois se tornam ainda mais amigos. O Escobar se casa com a Sancha, amiga da Capitu, vai se tornar comerciante, e o Bentinho casa-se com a sua amiga de infância, que era a Capitu, e vai se tornar advogado. Então, os dois casais, os homens eram amigos, as mulheres eram amigas, e eles vão se tornar cada vez mais próximos um do outro. Eles chegam até a morar relativamente perto, né? Então isso, eles vão se visitando e vão ficando, claro, mais e mais íntimos. O Escobar e a Sancha têm uma filhinha, né? Mas para tristeza do Bentinho e da Capitu, eles não conseguem engravidar, não conseguem ter um filho tão desejado. Isso era um sofrimento, né? Até que de repente nasceu um garoto robusto, né? E a filha, do mesmo jeito que a filha do Escobar e da Sancha ganhou o nome da amiga Capitu, o menino recebeu o nome de Ezequiel, que era o outro nome do Escobar, né? Então mostra bem como eles eram amigos a ponto de dar o nome dos amigos para os filhos, né? O Bentinho continuava cada vez mais ciumento, né? Ele tinha ciúme de tudo e de todos. Há um capítulo, já perto do final, né, chamado Embargos de Terceiro. Olhe bem esse nome, né? Olha a ironia aí do Machado, né? De terceiro, Embargos de Terceiro. Em que Capitu ficou doente, não pôde ir ao teatro, mas já tinha comprado o camarote e ele insiste que Bentinho vá sem ela. Ele vai, mas volta antes da peça, preocupado com a doença da Capitu, e encontra Escobar no corredor, né? E o Escobar diz que ele tinha ido ali para falar dos embargos de terceiro, né? Embargos que na verdade não tinham qualquer importância, né? E mais uma vez é claro que é Machado nos preparando com essa ironia fina, chamando ali aquela visita completamente inesperada, altas horas da noite, chamada de embargos de terceira. Eu já disse muitas e muitas vezes, mas a ironia é uma das principais marcas de Machado de Assis. Isso você não pode esquecer. E depois tem uma outra fala também do Bentinho, que diz que achou que a mãe dele está muito fria com a Capitu. A Capitu fala, não, é só ciúme de sogra, mas ele fala, mas ela também está fria com Ezequiel. E isso fica assim meio no ar. Essa é a intenção do escritor, deixar essas coisas todas jogadas e a gente vai juntando, né? Tem uma outra cena que eles estão na casa da Dona Glória, se não me engano, ou estão na casa deles, eu não me lembro, e o José Dias chama o Ezequiel, o menino, de filho do senhor. A Capitu fala, que é isso? Por que tá chamando ele filho do senhor? Filho do senhor? Porque ele fala, mas é porque é uma maneira de chamar que tem lá na Bíblia. E isso então é mais um indício de que tem alguma coisa errada ali com aquela criança. Tem um jantar, um dia os dois casais vão jantar, e nesse dia há uma troca de olhares, não entre a Capitu e o Escobar, mas entre o Bentinho e a Sancha, né? E ele achou aquilo assim, era uma traição, né? Mesmo sendo em pensamento, ele ficou pensando na mão da Sancha na sua, tal. Logo no dia seguinte a esse jantar, ele se aventura num mar bravio e ele morre. Durante o enterro, o Bentinho observava que a Capitu estava lá apoiando a Sancha, mas que teve uma hora que ela olhou para o defunto com olhos de viúva. Então a gente não sabe se isso é verdade ou se é o ciúme doentio do Bentinho. Por fim, com o tempo,
o menino, o Ezequiel, aos olhos do Bentinho, é só pelo Bentinho que a gente sabe disso, vai ficando mais e mais parecido com o velho amigo, com Escobar. E isso vai acabando com o Bentinho. O Bentinho vai ficando completamente sombrio. Ele não suporta mais a presença do menino. Eles colocam o menino no colégio interno, mas isso não adianta. Eles continuam brigando, os dois, o casal. E quando o Ezequiel vem, né, nos finais de semana, o inferno ainda é pior, porque cada vez o Bentinho acha que ele está mais parecido com o Escobar, então parece que é o Escobar chegando. Bom, isso chega num nível tal que o Bentinho começa a ter ideias malucas, pensa em matar Capitu, pensa em se matar e compra um veneno. Mas põe o veneno ali no café, mas na hora que ele vai tomar o veneno, o filho entra no escritório e ele chega mesmo a pensar em dar o café com o veneno para o menino, mas imediatamente ele se arrepende, começa a chorar, cobre o menino de beijos, né, dizendo para o menino que ele não era seu pai. Nessa hora, a Capitu, que veio buscar o menino para ir na missa, ela ouve isso, ela cobra o que está acontecendo, e aí então o Bentinho fala que o menino não é filho dele, que é filho do Capitu, né? Ele expõe ali todas as suas certezas. Muito brava, a Capitu responde que nem os mortos escapam do ciúme do marido. Olha que bonito isso. E pega o menino e vai para a missa. E quando ela volta, ela disse que conversou com Deus e que, se é para ser assim, que eles se separem. E por fim eles se separam mesmo, mas para manter as aparências, não podemos esquecer que a história se passa no século XIX. O Bentinho manda o Ezequiel estudar em um colégio na Suíça e manda a mãe junto para acompanhar. De vez em quando ele viaja para parecer que ele vai lá encontrar com ela e com o menino, mas na verdade ele só viaja e volta para o Rio de Janeiro. O Bentinho continua morando no Rio, onde estão ali os seus parentes, que vão morrendo. Por fim, o agregado José Dias também morre e ele fica completamente sozinho. Muitos anos depois, quando Ezequiel já estava moço, o Ezequiel vai visitar o pai, porque para o Ezequiel, o pai dele é o Bentinho. E aí o Bentinho fala mais uma vez que era exatamente como o Escobar moço. Fica ali 6 meses com o pai, aí ganha do pai uma viagem ao Egito com colegas da universidade. Ele vai, lá ele contrai uma febre tifoide e morre. O Bentinho não sente a morte do Ezequiel, né? É muito frio esse momento que ele recebe o relato ali que o Ezequiel morreu. Ele conta que ele teve algumas amantes depois da separação da Capitu, mas que nenhuma ele amou como havia amado a sua companheira de infância, e termina o livro dizendo que, se o leitor se lembra, a Capitu que o traiu quando eles já eram casados e moravam no bairro da Glória, sempre esteve na antiga Capitu da rua Monte Cavalos. Ou seja, ele volta para o início, quando ele diz que a intenção dele era unir o começo e o fim de uma vida. Bem, essa é a história, mas o mais interessante, o que dá realmente um valor extraordinário a esse livro, é a construção da narrativa machadiana. Como Machado vai mostrando ao longo da história como Capitu já mentia, como ela dissimulava facilmente, mas por outro lado também ia colocando elementos para que nós, leitores, ficássemos em dúvida. Por exemplo, o que eu falei antes, o retrato da mãe da Sancha, que lembrava tanto Capitu, também nos faz perguntar, né? Será que não poderia ter acontecido o mesmo
com Escobar e o filho, o Ezequiel? Né? São coisas que a gente não consegue responder. Então, ao mesmo tempo, ele vai culpando o Capitu, mas ele também vai desculpando a Capitu. Tem uma outra passagem que o Bentinho vai ao teatro assistir ali o drama da Desdémona, né, que foi acusada injustamente de traição. E aí, por que ele vai assistir justamente esta peça? Ou seja, Machado mais uma vez quer nos deixar em dúvida, né? E por fim, eu acho que a cena que é mais forte é aquela em que, louco de ciúme porque tinha passado o cavaleiro, a Capitu diz que se ele fizesse de novo aquilo, se de novo ele duvidasse dela, estava tudo terminado. Então, será que é por isso que ela simplesmente não brigou pelo Bentinho? Então, será que o ciúme doentio, exagerado do Bentinho não fez com que ele enxergasse coisas onde não existiam? Enfim, apesar dele, Bentinho, ser o narrador, então ele está certo da traição da Capitu, né? A gente só enxerga pelos olhos dele. É uma história muitíssimo bem construída e que vai sempre colocar uma dúvida na cabeça da gente, nós leitores. Afinal, Capitu traiu ou não traiu Bentinho? Você vai ter que ler o livro, se você ainda não leu, e chegar à sua própria conclusão. Se você quiser ler a resenha escrita, ela está no meu site, e não deixe de acompanhar também a Crônica da Semana, todas as terças-feiras aqui no canal. Então agora nós temos as resenhas e também a Crônica da Semana. E se você quiser ler ambas, elas estão escritas no meu site www.miriambevilacqua.com.br. Deixa aqui seu like se foi útil para você e se inscreva no canal porque ainda vamos falar muito de boa literatura. Até o próximo post.